Mais um domingo, 16 de julho, muito frio. Estamos aqui para a live do livro, preparando o som. Vamos ver se está tudo bem, tudo certo. Hoje estamos sem nosso apoio técnico, Marcelo está em curso. Vamos lá. Bom dia, Elaine. Tá me ouvindo bem? Aproveitar que você entrou aí um pouquinho antes da gente começar para me ajudar a testar o som, que o Marcelo não tá aqui hoje. Me dá um ok, disse sim, digita se o som está bom. Ei, Fatinha, bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom, espero que sim. Se não responderam que não, é porque estão, né? Tá frio por aí, no Rio. Bom dia. Então vamos lá. Pontualmente 10 horas, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar o livro. Obrigada, Elaine, que bom, que está ótimo. Livro do nosso querido filósofo Cícero. E aqui a gente tem duas temáticas, por isso que eu publiquei 2 em 1, né, no Stories ontem, na hora que eu coloquei, porque a gente vai falar sobre envelhecer e sobre a amizade, tá? Fatinha, obrigada. Então, no próprio livro, ele é dividido em duas partes, tá? Aqui, a parte do meio sobre amizade e no comecinho, né, tem ali depois da introdução sobre a velhice. A gente vai começar falando sobre a velhice, tá? E o Cícero, acho que todos conhecem, né? Foi um grande filósofo, pensador eclético, causou na época dele, né? Ele foi contra lá como é que fala? O mandato lá do Alexandre o Grande, Marco Túlio, lá da história romana. Ele tinha as ideias aí, era muito propício a levar as ideias que convergiam com o que ele pensava, as ideias de Platão. Então ele tem lá toda uma filosofia, uma história. E o que eu gosto de falar é que tanto Cícero como Sêneca, que vocês já viram eu dando live de vários livros, acho que tem 2 ou 3 livros do Sêneca, que eles eram homens muito fora do comum para a época deles, na minha opinião. Então eles pensavam numa época historicamente falando, crítica, eles pensavam na humanidade, eles pensavam em questões de ética, de hombridade, de lealdade, da própria assistência, se eu posso assim dizer, mas existia uma preocupação com o outro que não era tão comum, não era tão normal naquele período, né, onde a luta pelo poder, o status, muitas vezes a própria guerra imperava. E eles têm alguns pensamentos, claro que não são perfeitos, mas eles têm alguns pensamentos que até durante a hipótese ou a possibilidade da própria guerra, eles tentavam ser, como é que eu posso dizer assim, seguir os valores, seguir os critérios, princípios de amizade, de lealdade, de honestidade com eles mesmos e com o grupo ao qual eles pertenciam, tá? Então eu acho que assim tem uma questão moral muito interessante. Eu gosto bastante, tenho muita afinidade com as cartas, com os escritos de Cícero e mais ainda de Sêneca, né? Mas hoje a gente está falando do Cícero, tá? Então vou começar trazendo a citação sobre a velhice, onde o Cícero fala assim: as melhores armas para a velhice são o conhecimento e a prática das virtudes. Cultivados em qualquer idade, eles dão frutos soberbos no término de uma existência bem vivida. Então, virtude, gente, marca essa palavra aí, que ele vai falar sobre a velhice, vai falar sobre a amizade e a virtude, né, que em determinados contextos se traduz em coragem, honestidade, nessas questões de manifestação da própria pessoa que vale a pena a gente compreender e aprofundar melhor, tá bom? Então, sobre a velhice, né? Ele começa falando que os homens que não têm recursos próprios para garantir uma vida boa e feliz consideram cada idade um fardo.
Mas aqueles que buscam toda a felicidade de dentro nunca pensam em nada de ruim que a natureza possa tornar inevitável. Então, o que ele começa de cara ali nas primeiras páginas trazendo? Que a felicidade, a vida boa, a vida leve, a vida feliz, a vida plena, e tem várias características que ele coloca ali, ela independe ou não depende apenas daquilo que nós temos ou do momento em que nós estamos vivendo, mas principalmente de quem nós somos e do que está dentro de nós. Por isso que ele coloca ali, mas se aqueles que buscam toda a felicidade de dentro, ou seja, a sua satisfação íntima, você está fazendo aquilo que você sabe que você deve fazer, ou buscando aquilo que tem a ver com os seus valores, seu propósito de vida. E aí vem aquela velha pergunta, né? Qual é o seu propósito de vida? Você sabe realmente o que você está fazendo aqui nessa vida? Então, o Cícero traz nas suas cartas uma versão muito realista sobre envelhecer. Ele amplia não apenas a vida boa, mas o que realmente faz com que a vida seja boa. E a amizade é uma delas, a gente vai falar mais para frente, tá? Então, ele traz aqui neste ensaio, né, para saber envelhecer, a ideia é entender a cultura e o bom senso de uma mente bem ordenada e equilibrada, capaz de passar por todos os períodos da vida com um sentimento de serenidade, levando todos os seus anos levemente, tá? Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Então, assim, a ideia é que para você saber envelhecer e ter uma velhice boa, você tem que ter desenvolvido ou passado por uma vida boa. E uma vida boa, ela se faz em todas as fases da nossa vida. Em diversos momentos, ele traz as questões de que cada coisa tem o seu momento de ser vivido. E que não adianta, já tô dando spoiler, né? Falando o que eu escrevi aqui, a gente vai falar daqui a pouco. Mas não adianta você estar na infância querendo viver a adultidade, tá na adultidade querendo viver a velhice, chegar na velhice querendo voltar para a infância ou para a juventude, entendeu? Então, assim, que existem as características de cada época da vida em função do nosso organismo, de como a gente funciona, de como a gente está dividido socialmente, né? Então, o próprio período laboral, ele fala bastante do trabalho e que a gente precisa aprender e saber aproveitar esses momentos, que é isso que vai fazer a gente ter uma vida boa e principalmente uma velhice boa, tá? Bom dia, Fer, seja bem-vinda. Então, para o Cícero, a velhice nunca pareceu um fardo. Ele fala isso o tempo todo, que ele aproveitou cada época da vida dele e que a velhice também ele tira proveito daquilo que é possível naquele momento e dentro daquele contexto na vida dele. Então ele fala que a velhice não é um fardo, mas uma vivência de sabedoria que segue as leis da natureza, pois um homem sábio não se queixará da velhice. E ele fala em outros contextos também que a sabedoria, ela está intimamente ou diretamente ligada com a alegria, com essa leveza, com a felicidade, que não existe sabedoria para o homem queixoso, não existe sabedoria para pessoa reclamona, né? Então, é muito interessante essas correlações que ele faz também em todas as suas cartas, os seus escritos, o tempo todo. Ele vai amarrando, construindo um pensamento lógico e coerente e colocando essas nuances, vamos dizer assim, esses contextos que, na minha percepção, faz muito sentido, né? Tem muita lógica. Então, olha só como que ele começa trazendo essa questão, né, da sabedoria. Então, ele fala que não é um fardo, a vivência da sabedoria segue as leis da natureza. Então, o que ele chama das leis da natureza são esses momentos de vida, fala bastante até do processo biológico do nosso corpo, do que a gente consegue fazer, tendo força física, não tendo força física no período de velhice. E aí eu trago a segunda citação, onde ele coloca assim: o fato é que a culpa por todas as reclamações desse tipo deve ser atribuída ao caráter, não a um período específico da vida. Ó, a profundidade disso.
Para os homens idosos que são razoáveis e nunca raivosos nem rudes, consideram a velhice tolerável o suficiente, ao passo que a irracionalidade e a grosseria causam mal-estar em todas as fases da vida. O que ele quer dizer com isso? Que a pessoa que está, né, raivosa, tem ali, tem às vezes falha de caráter no sentido da sua própria manifestação, ela vai reclamar da infância, da juventude, da adultidade, da família, do irmão, do pai, do vizinho, o tempo todo. Então não é porque ela está velha, ela está com o corpo já mais utilizado, né, ou com a máquina já mais começando ali ter alguns defeitos, algumas falhas, principalmente relacionadas à força física, que ele coloca bem acentuada essa questão, mas que a pessoa, né, que essas pessoas que são grosseiras, elas são porque isso é um problema do caráter, e elas são o tempo todo. Quem aqui nunca conviveu com uma criança ranzinza? Uma criança mal educada, né? Chega no ambiente, não cumprimenta as pessoas. Então, assim, essa criança provavelmente ela vai ser um adulto mais arrogante, tende a ser, né? Um adulto mais arrogante, talvez um pai ou uma mãe mais austera, mas sem muita conversa, sem muita flexibilidade, e assim, consequentemente, vai ser um idoso, vai chegar a uma velhice também um pouco mais dura, um pouco mais sofrida nesse sentido, tá? Então é preciso que a gente esteja atento para não colocar a culpa na coisa errada ou na época errada, falando sobre a velhice, sendo que a falha pode estar na manifestação do indivíduo querendo viver inadequadamente, né? Então é aquela, eu me lembrei uma vez de um exemplo de um amigo reclamando, estava lá com uma situação com o filho, queria sair de casa e tal, tinha acho que 13, 14 anos, e o jeito que ele pegou o filho foi, você não lava suas roupas e não arruma sua cama, então como é que você vai querer ter uma casa, né? Sair de casa para morar aonde? Você acha que você vai ter alguém para cuidar de você, da sua casa? E isso fez com que o filho realmente repensasse, né? Então, construir as coisas, a liberdade, e Cícero fala bastante da liberdade também, ela deve ser conquistada, ela deve ser construída, tá? E aí eu vou citar a seguinte frase que eu gosto bastante: a consciência de uma vida bem vivida e a lembrança de várias ações virtuosas são extremamente deliciosas. Então, uma velhice leve, tranquila, feliz, ela faz parte ou é resultado, é consequência dessa vida bem vivida. Ah, Renata, mas de novo, né, aquela visão poliana? Não, é uma visão bem realista daquilo que você construiu ao longo da sua existência, dos desafios que você superou, das dificuldades que você passou, de como você conseguiu contornar uma situação mais complexa, como que você conseguiu mediar um conflito mais crítico, seja no trabalho, na faculdade, na sociedade, na família, no seu relacionamento, né, em todos os contextos da sua vida. E aí a gente coloca assim, continuando falando essa questão, essa relação da idade com o caráter. A idade não muda o caráter da pessoa, nem o seu temperamento, nem a sua manifestação, mas pode ajudar a amadurecer e ser cada vez mais realista e coerente com a realidade. Então essa condição do caráter, ela pode ser melhorada a partir do momento em que a pessoa resolve, né, se enfrentar, se olhar de frente, ou se olhar no espelho, como às vezes a psicologia fala, ela consegue talvez burilar no sentido de tentar compreender aquilo que não está tão bom assim e fazer diferente. Então ela pode ter essa mudança, que ele chama de mudança de caráter, com o amadurecimento, né, no caso da idade, ao passar dos anos, em função daquilo que ela vivencia. Para isso, a pessoa tem que estar atenta o tempo todo e fazendo essas comparações, se pesquisando, se estudando, para poder ver que ponto que precisa ser mexido para melhorar, tá? E aí a gente começa com aquelas perguntas: como você lida com isso?
Você tem medo de envelhecer? Né? Pensando sobre a velhice, é a primeira coisa que a gente tem que perguntar. Tem medo de envelhecer? Por quê? Você tem medo de ficar sozinho? Você tem medo de ficar uma velha ranzinza? Um velho grosseiro? Você tem medo da morte? Ele vai falar aqui, ó, já tô vendo ali no próximo tópico. Então, o que te faz não querer envelhecer? Por quê? Segundo essa filosofia do Cícero sobre envelhecer, a gente deveria ficar feliz em chegar à velhice, a uma velhice boa, a uma velhice de certa forma saudável, a uma velhice lúcida. Ele vai falar aqui na sequência essa questão de tirar proveito daquilo que é possível naquele momento, né? Bom dia, Jaque, Cibele, sejam bem-vindas. Então, essas perguntas podem ajudar a gente a começar a pensar sobre isso. E independente do momento de vida que a gente está nesse momento, começar a mexer o que a gente acha que precisa ser mexido para uma velhice mais feliz e mais leve, tá? A vida tranquila, pura e cultivada produz uma velhice calma e gentil. E aí, de novo, essa tranquila, pura e cultivada não é uma vida morna, né? Que nada acontece, não. É uma vida que você consiga passar pelos percalços, pelas dificuldades. E aqui naquela época ele relata assim, desde as traições de governo até mandar queimar, mandar matar. Então são coisas críticas, mas o quanto que a sua consciência está tranquila em função das suas virtudes, das suas manifestações e de como você passa esses contextos mais turbulentos, né? E qual que é o padrão que se instaura na sua vida. Então isso é importante. A gente sabe que todos teremos momentos de altos e baixos, mas na média, como é o seu padrão de caráter, de temperamento, de manifestação, de convivência, né? A partir de você mesmo, a convivência com você mesmo, você se aceitar, você se gostar, você se melhorar o tempo todo e como que isso reverbera no seu convívio com as outras pessoas, tá? Como está a sua vida hoje? Você leva uma vida leve? Ou seja, a sua vida hoje já está tumultuada, você já está reclamando de tudo, de todos, você já trata as pessoas com grosseria porque está tudo muito difícil para justificar tudo aquilo que você tem que fazer ou que não deu certo. Como que você, né, leva a vida hoje? Para a gente pensar hoje, porque a velhice ela vai vir com o tempo, mas a gente está construindo ela a partir de já, ou a partir de ontem, né? De antes, das eras passadas, vamos dizer assim. O que você faz hoje para garantir uma velhice excelente? Ou é melhor não pensar nisso? Aí vem com aquela pergunta anterior, né? Você tem medo de envelhecer? Você não quer pensar como que vai ser a hora que sua idade avançada chegar? Ou você não quer parecer a idade que você tem? Por quê? Né? Porque a sociedade exige, porque você não está satisfeita com você mesma, e o que você vai fazer para mudar isso? Ou para melhorar isso? Né? Não só ficar com essas inculcações e deixar por isso mesmo, se fechar e se tornar aí, às vezes, uma pessoa amarga, entendeu? Então, assim, ó, o Cícero fala que os tolos atribuem suas próprias fragilidades e culpa à velhice. Então é muito fácil você, né, culpar o universo, jogar a responsabilidade para fora, para as pessoas, para as coisas, para o patrão, para o marido, para o namorado, para o filho, para a irmã, para a vizinha, para o amigo, para o sócio, enfim, e não assumir a responsabilidade de tudo aquilo que acontece na sua vida. Mas até pensando na velhice mais leve, mais feliz, aquelas pessoas que assumem a responsabilidade da sua própria existência, pela sua própria vida, tendem a compreender isso com mais facilidade, com mais enfrentamento e sabe que ela vai construir uma vida melhor a cada dia, a cada manifestação, a cada ano e principalmente chegar numa velhice aí tranquila,
feliz por ter chegado lá, né? Por não ter perdido a vida em algum momento anterior a isso. Ele relata ali muitas vezes, né, do fulano que perdeu o amigo mais cedo, que não conseguiu gozar de uma velhice feliz, de uma velhice tranquila, em função de ter falecido prematuramente, vamos dizer assim. E aí o Cícero traz 4 razões para a velhice ser considerada infeliz. Então, ó, se a gente quer, né, compreender em como minimizar os impactos ou né, deixar mais leve esse contexto, ele traz aqui 4 razões por que consideram a velhice infeliz. Primeira razão, porque ela nos afasta da atividade dos empregos, então tem a ver mesmo com o processo da convivência, com o período laboral, com o senso de utilidade. Muitas vezes as pessoas param de trabalhar por algum momento, se sentem inúteis e perdem de vista outras opções, outras coisas que podem ser feitas. A segunda coisa que faz com que a velhice seja infeliz é porque ela de fato enfraquece o corpo físico, né? Então, fisicamente, o nosso corpo é uma máquina e, como toda máquina, ela tem tempo de vida útil. Então, a gente precisa cuidar bem, precisa trocar o óleo, precisa pôr gasolina, porque a tendência é que, com o passar dos anos, o nosso corpo, sim, ele é enfraquecido. A velhice nos priva, o terceiro, de quase todos os prazeres físicos. E aí ele fala, vai falar de novo dessa questão dos prazeres, ele fala da questão de sair, da questão de comer, da questão do próprio exercício, da questão sexual, então de várias fontes de prazer físico que a velhice tende a privar em função desse próprio enfraquecimento da máquina, tá? E é o passo mais próximo para a morte. Então, quando a gente envelhece, a gente sabe que a morte está chegando, tá mais perto, vamos dizer assim, né? O fim dessa existência tende a estar mais perto e isso causa muitas vezes um estresse, um alvoroço todo. Aqui, Fatinha, Para Saber Envelhecer e a Amizade. Tem outras capas dele, tá? Essa edição aqui da Príncipes, editora Príncipes, é de 2021. Tem umas capas mais antigas, mas o conteúdo é o mesmo, não teve atualização não, tá bom? Qualquer capa que você achar é o mesmo conteúdo. Falaremos então na sequência, em linhas amplas, sobre essas razões e dicas, principalmente, para que a gente possa compreender o que podemos ou devemos ou ainda queremos fazer seguindo a natureza da vida humana. Então ele traz várias correlações em relação, até fazendo contraponto dessas questões que ele diz que representam a infelicidade na velhice. Então a ideia é a gente começar a construir aí informações até para nossa própria vida, a partir de agora a gente conseguir mexer pensando em como a gente quer chegar à idade mais avançada. A idade nos afasta da atividade de alguns empregos? Não todos, principalmente das conduzidas pelo intelecto, pela maturidade e pela experiência. As de força física, talvez. Então, há coisas que a gente não vai conseguir fazer com uma idade avançada, né? Então, eu me lembro que na minha infância, a gente brincava de esconde-esconde na rua e pulava o muro de uma casa para outra, entre os vizinhos. Eu morava no interior de uma cidade e com muita facilidade, né? Hoje, eu talvez não conseguiria mais pular um muro com a mesma facilidade, ou precisaria de ajuda ali do pezinho, alguma coisa assim. Provavelmente, aos meus 55, 65 anos, nem com ajuda eu consiga pular um muro com facilidade. Então, é um exemplo, assim, bobinho, mas exatamente para ilustrar que vai ter coisas que a gente não vai conseguir fazer na velhice. E não adianta a gente se frustrar com isso. É aquele velho ditado, tipo, aceita que dói menos. Faz o que você pode fazer com a sua força física hoje, nesse momento, para quando você chegar à velhice, você tenha uma saúde, uma força física relacional ou né, mais coerente com a sua idade,
mas não queira fazer aquilo que com 70 anos, 80 anos, aquilo que você fazia com 20, com 30. E aproveite essa maturidade, essa sabedoria adquirida, a experiência que você teve ao longo da sua vida para manter as atividades conduzidas pelo seu intelecto, por tudo que você aprendeu. Então eu trago outra citação dele. Ele fala assim: ó, as grandes questões da vida não são realizadas pela força física, pela atividade ou agilidade do corpo, mas por deliberação, caráter e expressão de opinião. A velhice não faz o que os jovens fazem, mas pode fazer o que é mais importante e melhor. Então, existe uma construção do próprio saber, da própria maturidade, da sabedoria em si ao longo da nossa existência, né? Não dá para exigir de uma criança de 3 anos a mesma mentalidade de um adolescente de 15, 16 anos. E muito menos desse a maturidade de um adulto de 30, 35 anos. Né? Apesar de que é comum não, mas às vezes a gente encontra aí, né, um adulto de 40 anos com mentalidade de 15, mas enfim, aí são falhas de caráter, mas a gente precisa saber o que pode ser exigido e o que deve ser esperado dependendo de cada período da nossa vida. A memória só diminui se você não mantê-la em prática, e aí sim a leitura é primordial, né? Então, o quanto que a gente estimula a nossa memória, o nosso cérebro, o nosso conhecimento com leitura. Ah, mas eu não gosto de ler livro. Não tem problema, lê outras coisas, assiste filme, lê documentário, né? Assiste documentário, lê palavras cruzadas, não sei, vê o que você gosta de fazer para estimular o seu raciocínio, a sua memória principalmente. Os velhos retêm os seus intelectos muito bem, desde que mantenham as suas mentes ativa e totalmente em atividade. Todos lembram de tudo que lhes interessa. E aí ele cita um exemplo bem engraçado, né? Ele fala assim: você já viu algum velho se esquecer onde ele guardou a sua fortuna, o seu dinheiro? Então, assim, tudo aquilo que interessa a gente lembra, né? Às vezes a gente esquece daquilo que não é tão prioritário, não primordial assim. Mas a ideia é que a gente consiga desenvolver e melhorar cada vez mais a nossa memória, buscando atividades que façam com que a nossa mente se mantenha ativa o tempo todo. A precipitação é a nota da juventude e a prudência é a da velhice. Adoro essa frase também. A busca ativa do estudo só termina com o fim da vida. O ideal é envelhecer aprendendo algo novo todos os dias. O que deveria ser ideal também de toda uma vida, em todas as idades. Se a gente conseguisse compreender o mais cedo possível o quanto é importante a gente aprender alguma coisa nova todos os dias, a gente talvez compreenderia já adulto e principalmente na velhice o quanto a nossa vida foi boa, foi maravilhosa e o quanto que a gente pôde passar por uma vida produtiva com aprendizados, né, e melhorando aí a nossa capacidade intelectual. A velhice, o Cícero fala assim, ó: a velhice pode ser até uma época agitada, sempre fazendo e tentando alguma coisa. É claro, da mesma natureza que foi o gosto de cada um na fase anterior da sua vida. Então, sempre fazendo essa relação também da velhice enquanto consequência. Aquilo que você desenvolve na sua vida adulta provavelmente vai refletir numa velhice, né? E como que você quer que seja esse reflexo? Os velhos, se forem sábios, podem ter prazer na companhia de jovens de boas intenções, e como a velhice se torna menos enfadonha para aqueles que são cortejados e queridos pelos jovens, assim também os jovens encontrarão prazer nas máximas dos antigos, pelas quais eles são atraídos na busca pela excelência. Então, olha como ele começa a integrar também as gerações. Gente, é um período muito antigo para ele pensar nisso, né? Eu gosto bastante, eu acho muito interessante. Fico até empolgada, vocês estão vendo, né? Então, ele começa a trazer aqui
que o velho que tirou proveito da vida dele, o velho que ele chama sábio, né, que desenvolveu essa sabedoria, ele tem essas relações, essas interações, porque os jovens gostam de estar perto dessas pessoas, eles aprendem com essas pessoas. E da mesma forma, o velho, ele quando ele é, né, querido pelos jovens, ele se sente cada vez mais cheio de energia, de vontade para poder passar a experiência e aquilo que ele aprendeu. Todos devemos usar aquilo que temos, seja o que for que conseguimos fazer na idade que tivermos, fazermos com todo o empenho que possuímos. E aí eu falo aquela frase que eu gosto, que é fazer o que deve ser feito, né? Então a gente ter clareza do nosso propósito, da nossa vida, daquilo que a gente tem que fazer, dos nossos porquês e fazer, né? Aprender, não deu certo, faz de novo, volta, replaneja, reorganiza, mexe ali, né? Troca as pessoas, vê como é que vai fazer, mas sempre buscando ter esse foco de como você se desenvolver dentro daquilo que você acha que é o prioritário para a sua existência. A fala disciplinada e calma de um velho eloquente ganha uma audiência. O estilo de fala adequado é o calmo e sem emoção. Então eu me lembro também uma vez estava passando uma situação delicada, bem difícil assim de mediar, e fui pedir conselho, ajuda para uma pessoa bem mais velha do que eu. E a pessoa falava assim, falou: Renata, fala como se você fosse uma anciã de 300 anos. Então imagina, você conseguir ter a serenidade de um ancião de 300 anos, que já passou por tanta coisa nessa vida, que, né, às vezes aquilo que a gente quer fazer, né, um burburinho, vem o processo emocional, vem todo um alvoroço, e aí a pessoa consegue ver de fora já, tipo assim, isso também vai passar, tenha calma, né? Então esse estilo de fala adequado, que é calmo e sem emoção, é algo que a gente não precisa esperar os 300 anos, até porque nessa vida a gente ainda está conseguindo chegar numa idade centenária, né? O centenário já é realidade para muitas pessoas nessa vida já. Então, e é uma meta para mim também, né? Quem me conhece há mais tempo já ouviu falar que eu quero chegar aos 110 anos. Mas não precisa esperar chegar até lá. Começa a desenvolver já esse estilo de fala mais adequado, mais calmo, mais sem emoção, né? Eu às vezes costumo, tô aprendendo isso, né? Porque eu sou mais enérgica, mais impulsiva às vezes. E aí eu falo, quando tá com taquicardia, espera baixar, espera acalmar, não é o momento agora de falar. É uma técnica aí que às vezes me traz para lucidez e eu consigo ali levar de maneira mais assertiva, esperando os ânimos acalmarem. Ó, e que ânimos são esses? Os meus ânimos, internamente falando, né? A velhice cercada pelo entusiasmo da juventude é encantadora. Então, eu também me lembrei do seu Miragaia quando eu estava lendo isso daqui, né? Depois vocês procurem a entrevista no Jô Soares, o seu Miragaia. É o pai de um amigo nosso, né? Do diretor da Royal Prestige, do René. E como foi encantador passar 3 horas e meia com ele, uma tarde chuvosa em São Paulo, porque é um homem de experiências infinitas e que a gente não conseguiu extrair tudo que a gente queria, que a gente podia. A gente queria aí ter pelo menos um dia por mês ao lado do seu Miragaia para aprender com ele. Então, olha só que legal, né? Um senhor na altura dos seus 80 e poucos anos, acho que 84, 85 anos, com jovens, metade da idade dele, querendo conviver com ele para poder escutar os seus ensinamentos e tudo que ele passou ao longo de uma vida visitando os continentes existentes no país, viajando através de uma moto, né? Que foi a história de vida dele. Então é muito interessante, né? E as jovens dissolutos e intemperantes que entregam o corpo à velhice em um estado de esgotamento por não saber viver e tirar proveito da sua juventude. Então, de novo, fazendo aquela correlação e a consequência
de uma velhice ruim se você não sabe viver bem a sua juventude e a sua adultidade. Aproveite a velhice quando ela chegar. Não deseje a juventude de volta, pois há tranquilidade naquele que a viveu plenamente, a menos que esteja de acordo que os jovens desejem a sua infância de volta. Então é incoerente. Ó, como ele traz o exemplo e a fala dele, né, nos dá um choque, assim. Não faz sentido o velho querer voltar à sua fase adulta ou que ele considera a melhor fase, assim como não faz sentido um adulto querer voltar a ser criança, né? Então, olha como é a construção lógica, né, coerente ao longo da nossa própria existência. Para cada fase de nossa vida há algo especialmente adequado. Todos têm certa vantagem natural que deve ser aproveitada ao seu tempo apropriado. O exercício ativo e a temperança podem preservar alguma parte da força anterior, mesmo na velhice. A falta da força corporal é sentida na velhice, isso é um fato, mas a força física não é exigida dos velhos. Não somos forçados a fazer o que não conseguimos mais fazer. Devemos cuidar da nossa saúde, fazer exercícios moderados, comer e beber apenas o suficiente para nos manter, mas não sobrecarregar as nossas forças. Ninguém é forçado a fazer o que não consegue fazer, e ninguém é obrigado a fazer o que não quer fazer, ou até mesmo o que pode fazer, o faz se assim desejar. Então ele traz aqui também uma relação que eu gosto bastante, que é aquilo que a gente quer, que a gente pode e que a gente deve fazer, né? E como que esses verbos estão interligados. Tem coisas que a gente quer, mas a gente não pode fazer e não deve. Tem coisa que a gente quer, que a gente deve, mas que a gente não pode. Tem coisa que a gente pode, que a gente quer, mas que a gente não deve fazer. Então, olha como é importante a gente pensar, né, nessas relações e fazer aquilo que a gente realmente entende que é o melhor naquele momento. Ei, Iri, bom dia, seja bem-vinda. Não é apenas o corpo que deve ser sustentado, mas o intelecto e a alma muito mais. E nós já estamos finalizando aqui o ensaio da velhice para entrar na amizade. Muitos homens idosos são tão fracos que não podem cumprir qualquer obrigação na vida de qualquer tipo ou espécie. Então o corpo já está enfadonho, nada físico, nada intelectual. A memória já está fraca, ele já se entregou e está, né? Ó, é aquele que se entrega ao fim da vida antes que ela chegue, antes que ele chegue, antes que o fim da vida chegue. Desiste de si mesmo e espere a morte chegar. Então, isso não é o ensaio da velhice que a gente espera, que a gente deseja, que eu quero ter e que eu desejo que vocês queiram ter também, tá? O homem, mesmo que envelheça no seu corpo, nunca envelhecerá a sua mente se assim o desejar. É preciso manter a memória em ordem através de exercícios do intelecto, com hábito e disciplina em toda a sua manifestação durante a vida. O intelecto é o melhor presente da natureza. É preciso priorizar o uso do intelecto, da razão ou do pensamento para qualquer propósito, principalmente nos momentos sob influência de emoções ou prazeres diversos. Nenhum prazer pode ser maior do que o prazer intelectual. É preciso desenvolver gostos ligados à aprendizagem que nos homens de bom senso e boa educação crescem com o seu amadurecimento. Então, aquele que gosta de aprender, ele gosta e aprende sempre. E aí ele se melhora, ele melhora o seu entorno, ele amadurece, ele conquista ali aquela condição da sabedoria. E aí, para finalizar sobre a velhice, é uma frase que eu vou deixar para vocês. A velhice plena não deve causar desconforto e deve ser agradável. Até se a gente está pensando, né, na velhice enquanto uma consequência de uma vida boa, leve e feliz, ela deve ser agradável. Ela deve ser um resultado disso, ela deve manter fazendo aquilo que pode e deve ser feito e
estar satisfeita com o resultado da sua existência, inclusive, né? Então, olhar para trás com satisfação, com alegria de tudo aquilo que ela construiu. Se é que ela construiu alguma coisa, então aí que tá o pulo do gato, que nós estamos fazendo hoje para ter uma velhice boa. E aí, então, nós entramos na segunda temática, né? Na segunda parte. Eita, já são 10h40, vou ter que correr aqui. Que é sobre a amizade. Então, falando sobre a amizade. E eu começo o tema amizade com uma citação, obviamente. Considerar a amizade como a melhor coisa do mundo, pois não há nada que se encaixe tão bem em nossa natureza, ou seja, exatamente o que desejamos na prosperidade ou na adversidade. E aí eu começo fazendo uma relação entre os temas, que não há nada melhor, eu imagino, que uma velhice boa entre amigos felizes, né? Imagina você poder compartilhar os seus desafios, os seus erros, os seus acertos com os amigos na velhice, né? Como eu gosto de falar assim, a gente ainda vai rir muito de tudo isso, então deve ser muito bom. Características de sabedoria, habilidade e retidão, aliadas a sentimentos de afeto que constroem vínculos verdadeiros e duradouros nas relações de amizade. A reputação de um amigo se baseia em ações, mais do que em palavras. Aquilo que você faz, não exatamente aquilo que você fala, a não ser que uma coisa esteja coerente, né, e corresponda à outra. Na amizade, deve haver a mais completa harmonia em nossos gostos, objetivos e sentimentos, o verdadeiro segredo da amizade sincera. Observe os sentimentos, a natureza e as regras naturalmente relacionadas às suas amizades. Tenha clareza dos vínculos que os unem aos seus amigos. E aí eu vou trazer de novo uma citação ipsis literis, igual está no livro. A amizade só pode existir entre aqueles cujas ações e vidas não deixam dúvidas quanto à sua honra, pureza, equidade e liberalidade, que estão livres da ganância, luxúria e violência, e que têm a coragem de suas convicções, ou seja, dos seus posicionamentos. Compreenda os laços que se tornam mais fortes com a proximidade, pois são eles que unirão os amigos, através da boa vontade e afeição mútuas. Então ele traz aqui alguns critérios, vamos dizer assim, que vão sendo fortalecidos ou desenvolvidos na construção de uma amizade verdadeira e de uma amizade longeva, né? Então, compreenda os laços que se tornam fortes com a proximidade, com a convivência, com os vínculos que você vai formando com as pessoas, porque são esses vínculos e essas pessoas que provavelmente se tornarão seus amigos, né? Através do que ele chama de boa vontade, então do querer bem um ao outro, e da afeição. As próprias virtudes são bases para preservar a amizade, pois apenas reconhecendo a si mesmo é que os amigos enxergarão as virtudes nos outros. Então é preciso olhar para si, ver aquilo que você tem de bom, ver aquilo que você está disposto a compartilhar, entregar, para você poder enxergar isso no outro também. O que pode ser mais agradável do que ter alguém a quem você possa dizer tudo com a mesma confiança absoluta que você teria em si mesmo? Esse é um resumo aí de uma amizade verdadeira e sincera, né? A amizade verdadeira e completa aumenta a prosperidade e alivia a diversidade. Bom dia, Ilza! Então, essa questão aí de você ter pessoas de confiança em seu entorno, com você, mesmo que esteja fisicamente distante, né? Eu posso falar aqui da Fatinha, que é uma amiga muito querida, que a gente quase não se vê, a gente passa anos sem se ver, mas a gente se fala com uma certa frequência e muitas vezes a gente desabafa uma para outra coisas que a gente às vezes não fala para alguém que está aqui do nosso lado, né? Então, assim, isso é maravilhoso, né? É isso que ele quer dizer, que aumenta a prosperidade e alivia aí as nossas adversidades. Assim como inúmeros benefícios da amizade, compartilhar nossa vida nos dá esperanças para o futuro e impede a fraqueza e o desespero nos momentos mais difíceis.
A verdadeira e justa amizade é mantida com a mais absoluta fidelidade, constância e integridade. Ah, Fatinha, obrigada, querida. E você a mim. A palavra latina para amizade, aí ele traz lá a definição, ó, amicitia, acho que é assim que fala, é derivada daquela para amor, que é certamente o principal motor para conquistar a afeição mútua. Ou seja, não deve haver amizade verdadeira e sincera sem amor. Vocês concordam com isso ou não? Tá na etimologia da palavra. Vejam bem. A amizade, por sua natureza, não admite fingimento nem pretensão. Até onde vai, é genuína e espontânea. Deste modo, ela deve surgir naturalmente da inclinação do coração com o sentimento instintivo de amor e não de um desejo ou interesse de alguma vantagem material. A virtude e a bondade despertam a proximidade e o sentimento de afeição ao próximo. E aí, olha só, ele traz aqui também a questão das afinidades, né? A virtude e a bondade despertam a proximidade e o sentimento de afeição ao próximo. Eu não me lembro se eu vou falar até o final, mas ele coloca ali no livro algumas questões de que assim, um amigo com um caráter bom, que ele chama, né? Tá falando lá dos sábios, ele não vai conseguir desenvolver uma amizade com um caráter traidor, vamos dizer assim, com um caráter mau, né, que ele chama ali. Então, por exemplo, não adianta você, vamos pegar uma característica ali, ser uma pessoa bondosa, que você provavelmente não vai ser amigo da pessoa que tá querendo puxar o tapete de todo mundo o tempo todo. Tem um choque ali de proximidade, de sentimento de afeição e do próprio interesse. Bom dia, Francisco, seja bem-vindo. É natural que vantagens materiais aconteçam a partir dos laços de amizade, com respeito e admiração de um amigo pelo outro, os quais desejam se auxiliar. Então, com essa proximidade, com esse sentimento de afeição, eu poderia até dizer com essa alegria e confiança que a gente tem com os nossos amigos, é natural que um queira ajudar o outro e às vezes as vantagens aconteçam, né? Materiais ou não, mas inclusive, né? Quem nunca indicou um amigo para fazer uma aula legal, para conhecer pessoas diferentes, para um trabalho melhor? Então isso pode naturalmente acontecer, mas não é porque isso acontece que a gente vai desenvolver os laços da amizade. A sensação de amor e o calor da disposição tem sua origem em um sentimento espontâneo, que eleva imediatamente a presença da integridade, tá? Amigos verdadeiros são íntegros. As amizades genuínas são eternas. E a coisa mais difícil do mundo é que uma amizade permaneça intacta até o fim da vida. Como que você compreende esse paradoxo? Olha só, se a amizade verdadeira, genuína é eterna e é uma das coisas mais difíceis do mundo, manter uma amizade até o fim da vida, acaba sendo um paradoxo, né? E por que eu gostei desse paradoxo e trago essa pergunta, como que a gente compreende isso? Porque eu acho que a partir da compreensão desse paradoxo é que a gente consegue talvez sustentar uma amizade verdadeira até o fim da vida. E aí, vale a pena no livro, eu não consegui trazer aqui, ele fala vários contextos onde pode inclusive existir a quebra do vínculo da amizade, tá? Então, esses contextos de interesses, eu vou falar daqui a pouquinho, né, sobre essa condição dos interesses, quando uma amizade se perde e tal, mas no livro ele aborda ali, traz os exemplos bem didaticamente falando, que fica muito claro pra gente. Há coisas que podem interferir numa amizade que começou com sentimentos sinceros, a exemplo de interesses conflitantes, diferenças de opinião e mudanças de caráter. Muitas vezes até influências de ambientes externos ou pessoas externas, né? Às vezes a pessoa muda de profissão ou de trabalho e ali ela passa a ser influenciado e ter outros valores e ver a vida de outra forma, e aquilo que era importante para ela antes não é mais, né? Mudou. Isso pode ser positivo e pode ser negativo também. Depende de cada contexto. Então, isso
são situações que às vezes pode acontecer e pode fazer com que uma amizade se finde. Uma recusa, embora perfeitamente correta, é atacada por aqueles a quem recusaram o cumprimento como uma violação das leis da amizade. É preciso ter clareza de que os valores envolvendo a amizade sejam preservados. E caso um amigo mude de ideia ou opinião que fere a esses valores, o outro deve posicionar-se e explicitar a realidade para que o amigo reconheça a falta de caráter ao mudar o seu valor. Então ele chama de falta de caráter. Aqui ele dá um exemplo, ele fala até da questão política lá da época em que ele viveu, que era um exemplo de guerra ali, da traição em relação ao governo ali, onde ele, seguindo o exemplo que ele cita, que um amigo pediu para o outro passar para trás, vamos dizer assim, ali num determinado contexto, para salvar a pele dele, entendeu? Então é que assim, até que ponto o vínculo de amizade ele deve ser mantido e estabelecido se isso começar a ferir os seus valores, os valores que aparentemente era de ambos, e quando um amigo começa a pedir para você fazer coisas erradas, né? Então até quando qual que é o limite dessa amizade, tá? Então é preciso ter clareza sobre isso. O fundamento de ter agido no interesse de um amigo não é uma desculpa válida para uma ação errada. Então, não há justificativa para fazer o que não deve ser feito, né? Para que o erro seja cometido. Nem mesmo uma bela amizade, uma bela e verdadeira amizade. Cícero, então, nos sugere a seguinte regra: nem pedir, nem consentir em fazer o que é errado. Então, um amigo não deve pedir ao outro algo que não corresponde à maneira mais adequada de ser feita. Então, algo que realmente seja errado. E, se isso acontecer, o outro não deve consentir o erro em hipótese alguma, né? E o ideal, num vínculo de amizade sincero e verdadeiro, é que o amigo que perceba o erro explicite essa realidade para ver se cai a ficha no outro. E caso o outro queira continuar a seguir o caminho errado, vamos dizer assim, e aí você tem que reavaliar e rever a importância dessa amizade, se é uma amizade que deve ser mantida ou não, tá? E aí o Cícero traz que muitas vezes tem vínculos de amizade que eles se desfazem em função dessa mudança de interesses que ele chama devido à alteração de caráter. Então a regra é nem pedir, nem consentir em fazer o que é errado, uma vez que o apelo em nome da amizade é destituído de crédito e não deve ser admitido, principalmente o apelo por algo que é errado, né? Esta regra deve ser válida para todos os atos errados, mas principalmente naqueles que envolvem a deslealdade. Tenhamos coragem de aconselhar com franqueza, que a influência dos amigos que dão bons conselhos seja primordial. Então, às vezes, um amigo pode estar ali cometendo um erro por falta de informação, porque aprendeu errado, porque ninguém falou que não era a melhor forma de fazer, ou porque alguém pediu para ele fazer daquele jeito. Então, o amigo que vê isso, que percebe essa situação, ele deve ser um amigo que dá aí, né, como é que eu posso dizer, um conselho primordial. É o Ismael que tá aí, ei, seja bem-vindo, que bom que você tá aqui. Costumo dizer que o ser humano precisa ser mais humanizado, ou seja, reaprender a ser íntegro, sincero e leal. Eu concordo com você, Ismael, a gente tá vivendo uma época bem difícil, bem complicada, com inversão de valores, e isso é um dos motivos que a gente tem a live de domingo, onde eu tento trazer um livro diferente, de diversas temáticas. A gente fala aqui de trabalho, fala de manifestação, fala de filosofia, né? Fala de dinheiro, fala de vários temas, mas tentando dar essa ênfase realmente da gente rever os nossos valores, a gente querer ser melhor a cada dia e reaprender a ser íntegro, né? Você me fez lembrar agora desse livro aqui, ó. Esse livro é um livro muito bom, a gente já fez live sobre ele,
A Era da Integridade, tá? É um brasileiro que escreveu. Vale muito a pena, né? Obrigada, Ismael, pela sua contribuição. Então, que a influência dos amigos que dão bons conselhos seja primordial, né? E aí a gente pode dizer que os bons conselhos vêm de amigos íntegros, sinceros e leais, né, Ismael? Estabelecemos então a primeira lei da amizade. Devemos pedir aos amigos e fazer pelos amigos apenas o que é bom. Que os conselhos sejam dados com franqueza, mas também com rigor quando a situação exigir, de modo que esta influência seja usada de modo a fortalecer a amizade, né? Às vezes é uma situação difícil e a gente precisa deixar claro para os nossos amigos que eles podem contar com a gente, né? Que vai ser difícil, que vai ser complicado, mas que isso também vai passar e que bom que a gente pode dividir, né, essa situação mais difícil com todo mundo. Gente, 5 minutos, vou correr aqui. Devemos aprender a manter as amizades o mais soltas possível, pois a primeira condição de uma vida feliz é a liberdade dos cuidados. Eu amo essa frase. A primeira condição para uma vida feliz é a liberdade dos cuidados, sem causar sofrimento. A indicação clara da virtude pela qual uma mente de caráter semelhante é naturalmente atraída é o começo da amizade. É preciso desenvolver também o afeto, pois nada é realmente mais agradável do que uma retribuição de afeto e a troca mútua de sentimentos amáveis e boas ação. Entre os homens bons, existe, por assim dizer, um sentimento de bondade, que é a fonte da amizade. É na amizade que encontramos a fidelidade, o afeto, a segurança e a boa vontade. Observe a média dos seus amigos. São realmente genuínos? Há relação de respeito e confiança entre vocês? Caso perceba que há algo errado, avalie, né, novamente o seu caráter, os seus valores, os seus vínculos, os seus interesses, o que realmente fortalece esse vínculo de amizade. Tá? A vida jamais poderá ser nada além de triste sem o consolo e a companhia dos amigos. O verdadeiro limite a ser observado na amizade é que o caráter de dois amigos deve ser honesto. Deve haver completa harmonia de interesses, propósitos e objetivos, sem exceção. Você nunca pode confiar em um caráter que seja intrincado e tortuoso. Depois vocês pesquisem aí, porque eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha com essa palavra, intrincado. Depois vocês vão lá no dicionário e pesquisa para saber o que é. A frase é: você nunca pode confiar em um caráter que seja intrincado e tortuoso. Busque a simplicidade, uma disposição social e uma natureza solidária movida pelo que nos move. Contribua para manter a lealdade com os seus amigos. Um amigo verdadeiro, além de não fazer acusações contra nós, saberá quando outros as fizerem de maneira a distorcer o nosso caráter e tirar proveito a si próprio. Uma amizade verdadeira é totalmente isenta de faz de conta ou fingimento de sentimentos. Entre amigos, há amabilidade nas palavras e nos modos, mesmo quando o rigor exigir um posicionamento mais firme com o intuito de ajudar o outro. Aqui está outra regra de ouro na amizade. Coloque-se no mesmo nível do seu amigo. Não há amizade que resista com um querendo ser superior ao outro. A competição e a arrogância podem destruir quaisquer laços de amizade. Cuide com isso, né? Aquele amigo que você que você chega para contar uma situação difícil, ao invés dele te acolher, ajudar você a ser mais lúcido, mais racional, começa a contar as tragédias dele, porque a vida dele é pior do que a sua. Dá um passo aí, presta atenção, chame ele na razão, fala que você está querendo que ele te ouça, para ver aí que laços que estão sendo construídos nessa relação. E aí, já finalizando, talvez eu passe 1 ou 2 minutos, tá? Mas é a última lauda. Deseje que todos os seus amigos sejam melhores através do seu apoio. Ajude os seus amigos a superarem as suas lacunas. Todos nós temos lacunas, né? Eu costumava falar e ainda tenho essa filosofia, principalmente quando profissionalmente falando, né? Quando a gente está treinando equipe, desenvolvendo um time mais unido, eu falava assim: a gente vai falhar em algum momento. E quando a gente falhar, quem é que vai
suprir o nosso erro? Quem é que vai, né, tampar o nosso buraco? Porque o ideal de uma equipe, de um time, é que você tenha pessoas que possam te ajudar nos seus momentos de dificuldade. Então, ó, ajude seus amigos a superarem as suas lacunas, ensine o que lhes falta e aprenda com o que eles têm a ensinar. Somente as amizades mais maduras podem ser permanentes, pois a diferença de caráter leva à distinção de objetivos, resultando no afastamento dos amigos. Você também não deve deixar o afeto excessivo atrapalhar a amizade. Olha o ciúme chegando aí. Cuide para que a amizade não se converta em hostilidade ativa, da qual surgem as brigas pessoais, linguagem abusiva e recriminações raivosas. A amizade mais bela e espontânea deve ser buscada por si mesmo, sem nenhum interesse ou objetivo posterior, ainda que eles venham a acontecer naturalmente. Você pode exigir do seu amigo o amigo que você consegue ser, e não exigir do outro aquilo que nem você pode entregar. Faça mais e exija menos. A recíproca será verdadeira. Então é aquela questão, se você for uma boa pessoa, se você for um bom amigo, você vai se afinizar com pessoas que tenham os mesmos propósitos que você, né? Então não tenha medo, não tenha desconfiança, não queira tirar vantagem, porque senão você vai estar atraindo para você pessoas com o mesmo perfil, tá? Pratique o diálogo e o cuidado o tempo todo, evitando ressentimento. Não gostou do jeito que falou, achou que foi exagerado, achou que aquilo atacou você direto ou indiretamente, chega e fala: Rê, por que você falou desse jeito? O que você quis dizer com isso? Ó, eu me senti assim, ou assado, com o jeito que você falou. Foi isso que você quis dizer? Né? Então, uma amizade ela tem que permitir essa checagem de intenção, de informação. Às vezes a gente está mais sensível, o outro ainda não sabe. Enfim, é preciso que a gente tenha tranquilidade em relação a isso, né? Praticando o diálogo e o cuidado o tempo todo, evitando ressentimento. Sem amizade, a vida não é vida. A virtude que cria e preserva a amizade, dela depende a harmonia de interesses, a dedicação e permanência e a confiança e a fidelidade. E aí a gente finaliza um minutinho atrasada com um conselho de despedida, tá? É um conselho de despedida do Cícero. Decidam-se sempre pela virtude, sem a qual a amizade é impossível, mas ao lado dela, a maior de todas as coisas é a amizade, né? Então, a maior virtude é a amizade verdadeira, obviamente, essa amizade que ele nos deixa aqui nesse seu último ensaio, tá bem? Então, beijo grande, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação de vocês. Domingo que vem a gente está de volta. Eu desejo uma semana maravilhosa e um excelente fim de domingo a todos. Obrigada!